Olá, pessoal. Gostaria de hoje falar a respeito do que eu acho sobre, meu ponto de vista. Isso não tem nada a ver com os historiadores acham. Eu, como historiador, observando as evidências ou a falta delas, que eu posso falar sobre o Jesus romano e a hipótese flaviana. Na minha opinião, baseando no que eu conheço, no que eu vejo, levando em consideração a guerra que houve em Roma entre Vitélia e Vespasiano, onde Vespasiano ganha a guerra, pega uma Roma destruída. Por quê? Porque Vitélia acabou colocando fogo no Monte Capitólio para matar o irmão de Vespasiano, o senador Sabino, tendo o filho dele, Domiciano, fugido, filho de Vespasiano. Então eu vejo o seguinte: primeiro ponto, a teoria flaviana é muito bonita na prática, na teoria mesmo, melhor dizendo, a suposição flaviana, por assim chamar. Só que tem alguns furos, isso é verdade. Não deixo de tirar a beleza dessa teoria. E meus amigos Francis, Bruno, meu comandante, eles amarraram muito bem essa teoria. O comandante Scania é um homem brilhante, muito inteligente, soberbo em inteligência, bem comunicativo, e devo agradecê-los por dar material para que eu pudesse ter essa interpretação que eu estou tendo. Primeiro ponto, não descredibilizando o ponto deles, mas partindo de um novo ponto. Para se entender o cristianismo, tem que se entender toda a criação que vem desde Platão e seu demiurgo, a moral subjetiva do seu livro A República, dando um pulo de tempo, indo para Alexandria, entender os escritos de Filon de Alexandria, onde, na minha opinião, eu vejo o cristianismo nele, somente na sua construção do Logos Criator, que seria o Deus que seria encarregado da construção do mundo, e seria ele o servo sofredor, que seria aquele que se dedica e nunca é reconhecido pelas coisas que ele criou, no meu ponto de vista, certo? Só que esse servo sofredor não aparece na Bíblia. Na Bíblia, a menção a ele é o próprio povo de Judá. O ponto que eu vejo é o seguinte: para você entender ele como Vespasiano sobe ao poder, um homem que teve uma carreira militar, não lá aquelas coisas, mas acabou sendo colocado pelo Império como governador da Judéia, ou se preferir prefeito lá de Jerusalém, hoje o governador mesmo da Judéia, Múrcio, governador da Síria, e Tibério Júlio Alexandre. Tibério Júlio Alexandre era judeu, sobrinho de Filon de Alexandria, que também era judeu, cujo irmão falecido, Marcos Alexandre, era, veja o nome, Marcos, era marido de Berenice, cujo elemento da família famoso dela era Herodes Agripa. Então vocês podem ver que há uma certa influência dos judeus que na diáspora da Babilônia se espalham pelo Egito, na diáspora ocorrida depois, eles acabam se espalhando pela Síria, fugindo do Império Seleucidas, eles se espalham pela Síria, e a própria Síria passa a ter influências judaicas, chegando até mesmo a influência judaica até onde seria a cidade de Tarso, na Ásia Menor.
Então a influência judaica se espalha pelo Oriente Médio. E Judá ela nunca foi subjugada por Roma. Ela convidou o Império Romano para entrar e acabou sendo considerado uma nação amiga a Roma. Somente ela e Roma poderiam conter os títulos de nações, um Reino Unido a Roma. Então havia muita influência de judeus na própria Roma, na capital do Império. Só que Roma entra em decadência em 69. Há uma guerra para se ter o poder. Quem apoia Vitélio são tropas germânicas que nunca foram fiéis ao Império, foram aliados eventuais, e os bretões, que também não eram aliados de Roma, eram aliados eventuais, que depois puxam o carro e deixa Tibério à sua própria sorte quando ele é preso. Ele ainda se passa por um escravo liberto. Ele é preso, reconhecido e lixado pela multidão. O seu corpo jogado no rio. Daí sobe Vespasiano. Só que antes de Vespasiano ser imperador, Tibério Alexandre ofereceu esse título a Múrcio. Só que Múrcio não quis. Daí, como segunda opção, ele oferece a Vespasiano, que a princípio não o quer, mas é convencido por suas tropas, apoiados pelas tropas de Múrcio e também do próprio Tibério Alexandre, a aceitar essa posição. Veja, essas tropas estavam judaizadas por causa da Pax Romana, que fazia com que se buscasse efetivos nas regiões em que já estavam apaziguados para fazer parte, no mínimo, do exército de apoio. Fora isso, soldados casavam com mulheres judias, o que aumentava a influência de Roma. O que ocorre? Ocorre o seguinte fato. Se Vespasiano era apoiado pelos judeus, foi convencido pelos judeus, que porcaria dessa de você falar em uma teoria de criação de Deus, sendo que isso não era princípio romano na época? Se ele adotasse o cristianismo que estava sendo feito, ele poderia ser preso e assassinado por ateísmo. Ateísmo naquela época era não adorar os deuses da nação, os deuses nacionais. Então, não haveria necessidade de criação de religião alguma, porque já estava sendo apoiado pelos judeus. Ele foi convencido, por causa daqueles milagres que tiveram lá, para convencer que ele era divino. Ele mesmo não acreditava nada disso, já tudo da bojeira. Então, ele teve o apoio dos judeus e foi praticamente jogado como imperador pelos judeus. Os terapeutas ainda aproveitaram, os terapeutas fariseus, para acabar com os saduceus e dar o tesouro de Judá, tesouro de Jerusalém, para Vespasiano reconstruir a capital do império. Então não havia necessidade de uma teoria naquela hora. Contra a guerra de uma facção judaica que era parte dos saduceus e também dos zelotes, e sicários, além dos idumeus terem também entrado na guerra, não foi toda Judá, por isso que se diz guerra dos judeus. Era uma guerra civil que está acontecendo dentro da Judéia. Guerra de classes que depois pegou com contornos maiores e envolveu Roma também. Então o que acontece? No primeiro século não há necessidade dos evangelhos, nenhuma. No meu ponto de vista, os evangelhos começam a aparecer no segundo século. Por quê? Por causa da última parte da revolução da guerra de Judá, judaica da Judéia contra Roma. Aquela guerra do Simão Bar Kokhba, em que derrota uma legião de pessoas já aposentadas, que não participam para a aposentadoria, derrotam, tá? E daí começam a contar vantagem e faz a guerra. E depois o imperador Adriano convoca suas tropas, parte para a Judéia, subjuga e acaba com a Judéia, proibindo a religião judaica
no Império e criando na região que era a Judéia, a Síria Palestina. Então, nesse ponto, eu vejo a necessidade do cristianismo. Por quê? Eu vejo, não estou falando que historiador nenhum disse, sou eu achando como historiador. Por que eu acho isso? Pelo seguinte, ele tornou a religião judaica, o imperador Adriano, ilegal. Logo, quando ele faz isso, o que acontece? Muito simples. Outras pessoas, você não deixa de acabar com os seguidores quando você determina que algo seja ilegal. Então você acaba com a moral subjetiva daqueles povos. Por isso a história que eles mataram o próprio Deus dele. Que não tem nada a ver de judaico, não, é romano mesmo, é propaganda romana. Então, na minha opinião, o cristianismo surge como forma de Roma tirar a influência judaica do império, lá pelos anos de 135 da nossa era. Aí que começa a construção verdadeira do cristianismo. Esse é o meu ponto de vista. É isso que eu acho. E pode ser que o cristianismo tenha sido usado, pode ser, olha a expressão toda, pode ser, para se perpetuar o judaísmo. Por quê? Porque justamente o livro dos judeus, a Torá, que foi trazido como o Velho Testamento. Bem, esse é o meu ponto de vista. Se eu tiver errado, me desculpem, mas não vejo o cristianismo no primeiro século. Um grande abraço e até mais. Tchau.